Olá, muito bom estar aqui com você hoje, falando sobre terapia vibracional. Quero dar um recado para todos os ouvintes, se vocês quiserem ver, eu estou na live hoje da Rádio Mundial. Entrem lá no Facebook da Rádio Mundial, AM/FM, e vocês vão poder me ver, participar, mandar perguntinhas, e aí o pessoal da produção vai me informando. Então vamos lá. Para quem está me ouvindo a primeira vez, terapia vibracional implica em equilibrar o teu corpo da forma mais harmônica, usando várias ferramentas. Uma delas é a biorressonância. A biorressonância são equipamentos de alta tecnologia, onde a gente conecta sensores no seu corpo e ele faz uma leitura do teu corpo elétrico. Imagine o seu corpo numa teia elétrica, e é assim que funciona quando você faz um exame, por exemplo, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, ele vê o ritmo elétrico ou do coração, ou do cérebro, e cada órgão, cada sistema do corpo tem o seu ritmo elétrico. Então, essa terapia, o que ela faz? Ela olha como você está vibrando eletricamente, manda essa informação para o computador, e no computador ele já me indica qual é o melhor tratamento para você. Então, é uma terapia que independe do meu estado emocional, se eu estou chateada, se eu estou triste, não interfere no teu tratamento. Então, a qualidade das sessões são sempre as mesmas. Por quê? Porque a gente respeita isso, né? O equipamento, ele faz todo esse equilíbrio. Além disso, o equipamento me dá muitas informações, algumas que estão no nível consciente, outras inconsciente, ou seja, às vezes você não sabe o que está acontecendo. Ele consegue captar frequências de problemas que você está desenvolvendo. Então, às vezes, para produzir uma doença, o teu campo elétrico já tem que estar doente, o teu campo energético tem que estar doente, o teu campo emocional já está doente. Para chegar no físico, o físico é uma das últimas etapas. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento, além de ser preventivo, a gente consegue identificar determinados padrões de emoções, de pensamentos, e a partir dessa tomada de consciência, você consegue fazer alguma mudança na tua vida. Se for conveniente para você, se não for, ok também. Não tem o menor problema, você continua vibrando daquela forma, mas sabe, e está confortável com isso. Então, todas as pessoas que vêm para uma primeira consulta precisam de tratamento? Não necessariamente. Às vezes a pessoa está bem, só precisa de um ajuste ou outro e pode voltar uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, e fica de acordo com o desejo da pessoa. Mas tem algumas pessoas que realmente precisam de ajuda. E aí eu vou indicar um tratamento. Por quê? Porque se você não se apropriar disso, dessa mudança, provavelmente daqui a um tempo você vai repetir os mesmos padrões. Então, a terapia vibracional, a gente usa outras técnicas além da biorressonância, que também estimula o teu corpo, a tua vibração, a tua harmonia, para que você possa realmente ficar bem. E mais do que isso, você em casa consiga usar uma estratégia nova, uma técnica nova, para que você possa realmente reduzir teu nível de estresse, reduzir a tua dor, reduzir a tua ansiedade, principalmente ficar bem, né? Porque a vida, né, de uma maneira geral, ela não te dá trégua, né? A vida vai trazer para você o que ela tem que trazer. Se, ora, você está bem profissionalmente, pode ser que no nível pessoal não esteja tão bem, o relacionamento não está tão legal. Às vezes você está bem profissionalmente, bem no relacionamento pessoal, mas na família tem um probleminha ou outro. Ou seja, o que significa tudo isso? Né? Na realidade, a vida está sempre te trazendo um processo de aprendizagem, algo novo que você tem que lidar. Se você sempre lida da mesma forma com as coisas, a tendência é as coisas se manterem meio estáticas, né? As pessoas respondem às situações, modificam um pouco, mas continua igual. Se você muda a forma de se relacionar, a forma de se posicionar, a forma de sentir, principalmente a partir da tomada de consciência, né? Às vezes você até identifica que você está muito bravo na hora, com muita raiva do que está acontecendo,
Mas, né, quando você entende o que está acontecendo com você nesse nível, a gente chama de intrapsíquico, intrarrelacional, é você com você mesmo, você consegue identificar teu padrão de pensamento, você consegue identificar as suas emoções, você consegue identificar o que está te tirando no eixo nesse momento, aí você consegue falar para o outro de uma maneira mais assertiva. Por quê? Porque você também precisa identificar por que o outro está reagindo daquela forma, naquele momento. E você pode até sinalizar para o outro, olha, nesse momento eu estou muito irritada com tudo isso que está acontecendo, eu não consigo conversar agora. Vamos parar por aqui e quando eu tiver mais calma, quando você tiver mais calma, a gente volta a conversar. Isso é muito legal, porque você consegue perceber que se você avançar nesse momento, você vai gerar um caos maior. Ao invés de você resolver o problema, às vezes a gente piora. Ao invés de você ter uma comunicação clara e objetiva, você tem uma comunicação distorcida. Muitas vezes, o que a gente faz é atacar, é julgar, é avaliar, ou se defender, né? Ou me justificar, ou criar situações de que eu mostre que eu também estava com problemas para ter feito aquilo. Ou seja, né? O que a gente precisa é entender um pouco o que está acontecendo aqui dentro e como que eu comunico isso para o outro. Feito isso, com muito, mas muito treino, gente, não é fácil fazer isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando parece assim simplista demais, mas não é. O esforço mental e emocional que a gente tem que fazer num período de treino até você efetivar de fato essa mudança, até isso estar internalizado em você, para que você tenha uma reação diferente naturalmente, que isso vire um hábito em você, é muito treino, é muita tomada de consciência, porque se você se distrair, você vai voltar para o padrão anterior, você vai voltar para aquilo daquela forma que sempre você agiu ou reagiu. Então, a biorressonância, ela vem trabalhando muito nas questões inconscientes. Muitas vezes ocorrem os saltos quânticos, essas mudanças. Então, às vezes você era muito irritado, fica mais calmo. Às vezes você vem com problema de saúde, já tentando, busca entender o que está acontecendo ou melhorar o que está acontecendo e não chega a lugar nenhum. Então, por exemplo, eu atendi uma moça há 15 dias. Ela veio com uma questão dos olhos, há 1 ano que ela está com problema, hora é uma inflamação, hora é uma coisa, fica vermelho, ou seja, ela não tira o óculos mais, porque o olho está sempre muito sensível e com muita dor. E nessa primeira sessão, eu fiz um equilíbrio geral, a gente conversou bastante, tá, ok, foi para casa. Quando ela voltou para a segunda sessão, como é um problema de dor, normalmente crônico, eu recomendo sessões semanais até aliviar essa cronicidade, para que você consiga ficar melhor e aí a gente pode espaçar sessões se for o caso. Então, no caso dela, quando ela voltou para a segunda sessão, ela me disse assim, nossa, tô super contente. Eu falei, por quê? Eu falei, essa foi a primeira semana em 1 ano que eu não senti dor nos olhos. E aí, eu falei, olha, só para você saber, eu nem mexi nos olhos, eu só harmonizei, né, emocional, físico, mental. Na segunda sessão, eu tenho um equipamento que ele olha especificamente o físico, e aí eu fui me aprofundar na questão dos olhos, e os olhos estavam energeticamente harmônicos, estava ok. E aí, como ela não teve dor de uma semana para outra, o que provavelmente acontece com ela? É muito mais emocional do que físico, né? O físico, e por isso que ela até comentou, eu fico tratando o olho e não vejo melhora, né? Eu quero colocar um depoimento de uma cliente para que vocês ouçam uma outra questão física. Observem no depoimento dela, depois a gente vai conversar um pouco. Bom dia, Maria Helena. A Maria Helena é uma cliente que está fazendo um trabalho comigo desde finalzinho de abril, mas a gente começou mesmo firme em junho. Ela vai contar um pouco para vocês. Nós fizemos num total de 7 sessões de biofeedback e mais 2 sessões, né, de Psyche, que é uma outra técnica de equilíbrio.
Enfim, Maria Helena, conta um pouco para os ouvintes o que aconteceu com você antes de você vir, qual foi a tua busca, qual era o teu problema. Bom, no final do ano passado eu tive um final de ano bem atribulado, bem estressante, com término de pós-graduação, com 1000 atribuições aí de trabalho e casa, e acho que eu senti que no início de fevereiro eu estava meio esgotada, estava me sentindo muito cansada, uma fadiga, uma baixa de energia, um desânimo total. Só queria sair da cama para o sofá, da cama para o sofá, não tinha ânimo para nada. Não sentia que era depressão, porque eu não tinha tristeza, não tinha sintomas da depressão, mas era ao mesmo tempo um desânimo total de fazer qualquer coisa. Aí procurei a minha médica, né, minha ginecologista, que eu sempre busco. Ela me deu até um remédio, cheguei a tomar, trocou o remédio, não resolveu nada. Um eu passei mal, o outro eu cheguei a tomar 3 dias, aí resolvi buscar um tratamento homeopático, que eu trato pela homeopatia. Fiz 15 dias do tratamento homeopático, também não resolveu nada. O homeopata me indicou um psiquiatra para recomendar um medicamento mais correto. O psiquiatra também achou que não era depressão, mas me deu um remédio, um antidepressivo, que eu tomei por 2 meses e também não resolveu nada. Aí eu, nessa busca, ouvindo a Rádio Mundial, vi a biorressonância, me interessei, achei que era uma coisa interessante, nova, que eu não conhecia, e resolvi buscar. E buscando, né, conheci a Lucy e comecei o tratamento. No primeiro mês eu fiz apenas 3 sessões, ela me recomendou os florais, senti já uma melhora, mas ainda não muito significativa. No segundo mês a gente intensificou, eu passei a vir toda semana, e aí teve a mudança dos florais, já mais específicos pro meu problema mesmo, né? E aí, assim, foi um boom de melhora. Melhorei em uma semana que eu mudei os florais e passei a vir com maior frequência na bio, eu senti já uma melhora significativa, bem significativa. Cheguei até a procurar uma médica funcional também, que na verdade identificou coisas pelos meus exames de sangue que a máquina da biorressonância também identificou. Achei até curioso, porque a princípio a gente não bota muita fé nessa maquininha, acha que, né, o que uma máquina vai identificar de problema meu físico, emocional, mas aí quando eu fui na médica funcional e ela me disse coisas que a maquininha, eu chamo de maquininha, Não tem problema. tinha dado, eu passei até a ter mais confiança, né? E estou fazendo, inclusive, o tratamento de reposição hormonal e de vitaminas que a médica funcional indicou, mas eu já senti uma melhora antes disso, através do tratamento aqui com a Lucy. Legal, legal. Muito obrigada. Nada, imagina, eu que agradeço. Então, olha, voltando aqui. Então, aparecia uma questão de intoxicação de metais pesados para ela, uma fadiga crônica através da suprarrenal. Então, isso também a gente começou a trabalhar mais, a estimular o corpo a sair dessa fadiga, entrar num outro estado vibracional. E a biorressonância, ela falou biofeedback, é porque são as duas coisas. O biofeedback, ele faz uma leitura do corpo e a biorressonância reenvia uma outra frequência para você, dando um outro pulso elétrico. Então, assim, imaginem uma balança, você sentado numa balança. Quando você faz, para a balança começar a ter força, você senta e começa a fazer impulsos com o corpo mais fortes, cada vez mais fortes, para ela ir ganhando altura. Quanto mais alto tiver a balança, quanto mais alto você tiver, menos força física você tem que fazer e mais suave é o teu movimento e mais alto você vai. Então, a biorressonância, por que eu trouxe esse exemplo? Porque é isso. A gente vai dando pulsos no corpo, para que o corpo consiga entrar num estado mais harmônico, e na medida em que você vai se harmonizando, tudo vai entrando no eixo. Então, a tua sensação de bem-estar, disposição, ânimo. É muito comum as pessoas me procurarem com essa fadiga crônica após situações de estresse muito grande, que foi o caso dela. Ela conta, né? Ela veio de uma fase onde tinha que entregar muita coisa, fazer muita coisa, e aí cansou, né? O corpo, chega uma hora que ele pede ajuda. Então, foi um pouco disso que nós fizemos. Eu vou passar os meus telefones para você entrar em contato no 11 50 49 0863 ou 50
490547. Você pode ligar num dos dois telefones, você vai deixar seu nome, dizer o que você quer saber e eu, pessoalmente, vou retornar para vocês. Pode acontecer de eu não conseguir retornar no dia, mas eu retorno pessoalmente para cada um, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. A outra opção é você me mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880. No WhatsApp, você pode me mandar perguntas, enfim, fica à vontade e eu vou respondendo, às vezes numa velocidade até mais rápida, porque às vezes dá para teclar uma resposta. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a biorressonância, ela vai além. Hoje, tem algumas áreas da medicina, por exemplo, a medicina funcional, que consegue identificar algumas coisas que o próprio equipamento já identifica. Como a gente identifica num padrão vibracional, como eu estava dizendo para vocês, esse padrão, se você muda aqui o ritmo elétrico, você muda a reação do corpo. É natural que isso ocorra, você vai dando estímulos para o corpo entrar num outro ritmo de vibração. Então, você estava com dor, fica sem dor. Você estava muito angustiado, fica sem angústia. Então, sem angústia ninguém fica, porque angústia e ansiedade, gente, é importante dizer isso. Isso é natural, faz parte da nossa vida. A gente precisa disso porque quando você está angustiado, essa angústia te move a tentar resolver, a tentar entender o que está acontecendo. E a ansiedade, ela faz um movimento para que você não fique parado. Então, se você começa a ficar muito ansioso, você começa a buscar coisas novas alternativas, novas opções, O problema é que quando isso tudo está exagerado, aí é o lado doente. Então, se você tem uma ansiedade desenfreada, sem controle, vira uma fobia, vira uma síndrome do pânico, vira um transtorno geral de ansiedade. Ou seja, isso fica, né, num nível que foge do teu controle e te prejudica, já não é mais saudável, já cria um ritmo completamente diferente. Eu tenho uma segunda proposta para você, que é o grupo, né? Então, assim, o grupo, óbvio, não dá para fazer o tratamento com a biorressonância, mas todas as abordagens que eu uso na terapia individual, eu vou usar em grupo. E nós vamos trabalhar 3 grandes áreas: pessoal, saúde, né? Então vamos olhar saúde física, saúde do ambiente também que você tá, como é que você trata isso, prosperidade, ativar a prosperidade. E quando eu falo de ativar a prosperidade, é estar num estado harmônico, que as coisas fluem, que as coisas acontecem para você. E muitas vezes você nem está tão preocupado com que elas acontecem, elas simplesmente acontecem. Além disso, trabalhar o relacionamento interpessoal e intrapessoal. Quando eu falo intrapessoal, eu estou falando você com você mesmo. Aqueles pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos que te deixam muito irritado, muito nervoso, aqueles pensamentos que às vezes quando você olha uma determinada situação, ele entra na tua cabeça e fica tão irritado, e a sua reação com o outro é puramente emocional. Eu costumo dizer para os meus clientes, a gente precisa separar as nossas loucuras, né? As minhas loucuras e a do outro. Quando a gente consegue fazer isso, fica muito mais fácil você gerenciar o que está acontecendo. E o relacionamento interpessoal implica em comunicação, em assertividade, em ter empatia, em dizer não, conseguir dizer não. Quantas pessoas se sobrecarregam, se sentem exploradas porque não conseguem dizer não? E pior, ficam bravas com o outro. Ela não diz não, ela não dá o limite. Ela não consegue, às vezes, até aceitar o jeito que o outro faz, então ela opta por fazer, porque é muito perfeccionista, por exemplo, se sobrecarrega e ainda fica brava com o outro. Olha só que coisa, hein? Isso é teu. Na medida em que você identifica isso, na medida em que você consegue se apropriar dessas informações e tratá-las, né? O que é mais importante, porque não adianta também saber. Você precisa ter uma atitude diferente, uma tomada de consciência diferente, aí sim as coisas fluem. Esse trabalho em grupo, pessoal, é o seguinte, são encontros semanais, vai começar agora, dia 6 de abril, às 19 horas, vai durar 1h30, então das 19 às 20h30, serão 12 encontros no total,
São temas específicos, nós vamos trabalhar aquele tema que com certeza vai atender a todos, porque são problemas que todo mundo acaba vivendo, ou mais ou menos acaba vivendo. É um grupo dinâmico, você precisa, para participar desse grupo, de 2 coisas, uma internet legal e baixar um aplicativo. Valor do grupo, gente, olha, só não faz quem realmente não quer. R$450 as 12 sessões, ou 150 por 3 vezes, dá 450 também do mesmo jeito, ou seja, R$150 com 4 sessões, dá um total de 6 horas no mês. Gente, é para investir. A questão, e vou te dizer mais, o mais difícil nem é o dinheiro, hein? O mais difícil é você ouvir e praticar. Meu objetivo não é teoria. Vocês estão cheios de teoria, tá cheio de gente dando curso, cheio de livro que vocês leem. Mas na hora que vocês precisam de fato, cadê aquele conhecimento todo? Cadê aquilo tudo que vocês já viram, ouviram que funciona? Ninguém lembra, e não lembra mesmo, porque a gente está mergulhado num padrão emocional que dificulta muito você conseguir se deslocar da situação e falar, tá bom, o que eu faço agora? Aí entram os conselheiros, aí é mais fácil eu perguntar para o outro o que eu devo fazer, e mesmo que o outro me diga a melhor coisa do mundo, se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue fazer. Então, por isso que o meu objetivo é prática, e só tem um jeito. É você internalizar novas ferramentas, é você ter uma autopercepção do que está acontecendo com você internamente, é você, na hora de se comunicar, perceber, e às vezes vai ter momento que você vai falar, nossa, não era para ter falado aquilo, acabei falando, e tudo bem, porque você está num treino ainda. Até esta nova maneira ser incorporada por você, demora. Por isso, 12 encontros de 1h30, onde a gente vai retomar cada ponto, cada dificuldade de vocês. É um grupo interativo, é um grupo que você me vê, você fala comigo, você faz perguntas, não precisa escrever, não precisa teclar. E é um grupo onde você vai aprender também muito com o outro. E nós vamos criar uma rede de apoio. O que é isso? Vai ser um grupo onde você vai poder contar com as pessoas sem necessariamente ter que formar vínculo. Então, você entra no grupo e você fala, gente, eu tô com esse problema. Qual é a escuta de cada um? O que cada um pode contribuir com você? E sempre nós vamos trabalhar muito o cuidado com o julgamento, com a crítica, com o conselho. Né? É muito mais como eu sinto, como eu percebo e o que eu preciso nesse momento e o que eu estou sentindo que você precisa. E quando eu consigo devolver nesse nível, a comunicação fica muito mais clara, muito mais objetiva, fica muito legal. Então, olha, entrem no YouTube, Lucy com Y Arantes, lá tem vários vídeos, tem vários depoimentos dos meus clientes de vários problemas, vocês podem entender um pouco mais. Então tem esse trabalho individual, que é focado na tua queixa específica, no teu processo de mudança, e tem o grupo, que fica mais acessível, todo mundo pode fazer, não importa o lugar que você esteja no planeta, você consegue interagir comigo de uma forma muito simples. Os telefones, vou repetir novamente, 11 50 49 0863 ou 11 50 49 0547. Me mandem um WhatsApp no 11 98 654 0880. Vai ser muito bom entrar em contato com vocês, tirar todas as dúvidas e, mais importante que isso, ser uma pecinha na tua vida que possa te ajudar a fazer diferente, a construir diferente e a sentir diferente. Um grande abraço a todos, até semana que vem.